Fala pessoal, de boa? Vamos aqui começar nosso vídeo. Eu tô aqui com meu filho Bió, né? Vai participar do vídeo como como contra-regras. Então assim, eu vou falar um pouco da minha experiência lá no Japão. Eu vou falar um pouco do que aconteceu, né, no Japão e algumas coisas positivas e negativas que aconteceram ao longo da viagem, né? Tiveram alguns problemas, né? Eu perdi, para quem não sabe, eu perdi meu cachorro, o Azog, né? Ele morreu envenenado. E isso me que abalou um pouco, né? Eu tava na viagem, tu recebe uma notícia dessa, tu fica meio comovido, né? Mas tudo tem um lado bom, né? A gente consegue aprender com as coisas, né? E assim, foi uma experiência muito boa essa da viagem. Eu comecei a criar laços com o Koji aqui, ao convite do Chicão. Ele me convidou para me participar ali, né? Uma semana antes do evento, o Koji ia chegar uma semana antes. Ele me convidou para a gente ficar lá, aproveitando ao máximo de experiência do Koji, né, filho? E isso foi muito enriquecedor. Então ali eu comecei os primeiros laços com o Koji. Isso foi muito importante, pois o Koji ali teve contato com trabalhos mais extensivos meus, que eu trabalhei alguns pinheiros do Chicão. Ele viu minha aramação, gostou. Então ele já estava me encarando como um profissional, assim, né? Eu tô falando esse negócio de encarar como profissional porque, assim, geralmente no Japão, você, para pegar um certificado de profissional, você tem que demorar um pouco, né? Pelo menos uns 5 anos, no mínimo, ali, né? É evidente que tem pessoas que têm um afloramento muito depressa e tem pessoas que têm um afloramento mais tardio. Então, nas viagens, nas 3 viagens que eu fui para o Japão, o Koji já me entregou, eu já apresentei para ele o que eu queria, né? Então ele me integrou a vários tipos, né, digamos, de testes, né, relacionado a preparar a planta para Taikaten, preparar a planta para o Festival do Bonsai no Sato, a preparar a planta para Gaften, a preparar a planta para Shugaten e afins, né. Então isso foi de fato alicerces muito bacanas para que eu conseguisse polir mais a minha aramação. E me deu testes, a aramação não é tudo, o conhecimento de visões sobre trabalhos de planta, esse lado é melhor porque eu melhoraria isso, aquilo, altas conversas. Uma coisa que ele frisou muito, ao leve para o Brasil, uma coisa que eu já estava fazendo, todo mundo me conhece, que eu sempre quis fazer isso, que é a apresentação correta, uma apresentação com pergaminho, uma apresentação com a mesa, apresentação com shitakusa ou um kimono, né? Saber apresentar uma planta grande, saber apresentar uma planta média, né? Saber apresentar uma planta pequena. Isso foi, esses sekigazares, eles são muito importantes, né? E ele foi muito incisivo, a gente conversou muito sobre isso, proporção, ele me apresentou alguns livros, como é que eles fazem, né, nos grandes festivais. Então teve esse lado positivo da viagem, né, que é toda essa experiência. E eu cada vez mais, né, com tanto que eu ia lá, cada vez mais eu ia me aproximando do Koji, né. E isso foi maravilhoso, assim, sabe. E no final, né, eu fui com o cliente dele, eu e ele, né, fomos num cliente muito importante, eu acho que o cliente um dos mais importantes do Japão. Ele deu 5 plantas para o Koji trabalhar, ele me deu 2 para mim trabalhar, eu trabalhei, ele gostou muito, né? Então foi meio que positivo. E o que aconteceu foi o seguinte, aconteceu que... só um pouquinho, isso, vem mais. E aconteceu que no final ele me agraciou com eu não estava esperando isso, né? Ele me agraciou com um profissionalizante, que é o curso profissional, e isso, bonito, né, filho? É o curso profissional ali do bonsai, ó, um curso profissional. Isso foi muito importante para mim, né? De maneira abrupta, eu não estava esperando isso agora. Ele me agraciou também, que eu falei para ele que um dos sonhos meu era participar da Kokofu, da Gaften e tudo mais. Aí ele falou assim, não, isso vai acontecer, ele quer que eu represente lá, eu como aluno dele, né? Lá na Kokofu, então ele vai ser meu padrinho na Kokofu. Eu vou tentar entrar na Kokofu agora, né, a de 2025, né, que acontece em fevereiro, e da Gaften também. Então isso vai ser muito importante para mim. Na verdade, eu nunca sonhei de forma tão rápida, né, tá participando desses eventos, ainda mais representando o Brasil, né, indo onde pessoas foram, tipo assim, todo mundo que foi, tá estudando, tem o seu mérito, né?
Mas, assim, tu sabe que o quanto eu me esforço, tem muitas pessoas que se esforçam no Brasil, muitas pessoas que querem, de fato, evoluir, né? Mas isso é positivo. Isso é muito positivo. E eu quero... Eu nunca pensei, nunca sonhei, né? Representar o Brasil, mas eu quero representar o Brasil da melhor forma, né? Eu pensei que eu não ia demorar um tempo até cair na graça para mim poder participar, tipo, de uma Cocofu, digamos assim, né? Só que Shikoku, existe em Shikoku, especialmente ali em Takamatsu, existe um jeito muito diferente de lidar com as coisas do bonsai, né? Claro que é uma área de produtores, aí não é cheio de artistas, né? O Koji é um artista, tem alguns outros artistas lá que são artistas, o resto eles chamam de tipo, agricultores do bonsai, seriam. Agricultores do bonsai seria, eu acho que esse é o título. Isso é muito importante, né? Para que a gente consiga. Isso é muito importante para que a gente consiga perceber, né? Essa grandeza. Por quê? Porque a humildade deles é muito acentuada, é muito diferente, né, de outras partes do mundo. Né, vários momentos, assim, o Koji sempre se colocou, né, não, primeiro você e tal, sabe, sempre colocou assim, isso é muito interessante, né. De fato, a pessoa que é sensível às artes, ela se comove com esse tipo de coisa, né. Então, assim, aconteceu coisas negativas que vão dar coisas positivas, né? Por quê? Porque todos sabem que eu estou tendo uma empreitada para trazer plantas do Japão, né? Eu estou fazendo documentações para trazer plantas legalmente, mas arrisquei algumas plantas, né? Vamos testar ali, trazer e tal. Aí eu consegui trazer algumas coisas, né? Aí eu falei, pô, vou testar mais uma vez, mas eu quero trazer legalmente. O que aconteceu é que eu fui pego, aí o pessoal aprendeu 13 plantas minhas, né? Tentei falar bem assim, não, vou conseguir a papelada, até eu não consegui, as plantas perdi, as 13 plantas. Minha sorte é que eu deixei mais 10 plantas lá, né? Não, 10 chorrinhos e mais 7 plantas, 10 chorrinhos e mais 7 plantas grandes, né? E aí eu estou entrando com a petição, com todas as documentações para me trazer de forma legal para cá. É muito difícil, né? Eu vou conseguir manter o monopólio um pouco disso, mas eu vou trazer. Então as documentações já estão sendo planejadas, porque eu não vou mais arriscar. Eu vou trazer uma planta do Kimura para cá, né? Que é um bosque, inclusive eu coloquei no meu Instagram. Esse tipo de coisa que vem aqui para o museu, que eu vou considerar agora o Gadon um museu, não só o jardim, mas um museu, porque tem plantas tipo essa do Kandaka Sensei, que é uma planta histórica, né? Tipo uma planta do Koji, uma planta do Sensei Kitadani. Então tem coisas muito interessantes. Calma, filho, calma. Tem coisas muito interessantes que acabam vindo para cá, né? Acabam vindo para cá e as pessoas, a gente vai aprender com isso, né? Os americanos, eles importaram plantas, eles começaram a aprender muito com isso. Os europeus importaram plantas e começaram a aprender muito com isso. Não era uma pretensão minha importar planta, mas eu acho que é muito necessário, então eu vou entrar nesse jogo, né? Já estou agilizando as coisas. E as coisas vão para um caminho que eu nunca esperava que fossem e vão, né? Então a gente vai ser o melhor do mundo, porque eu pensei, antes de você adentrar, claro, de entender como funciona a importação, você tem um mundo especulativo. Quando você começa a ver que também não é um bicho de 7 cabeças, né, relacionado a essa empreitada, né, aí você tem mais coragem para o fazê-lo. Todavia, não é uma coisa também tão simples. Por quê? Ainda bem que eu tenho contato do pessoal de Shikoku, que é uma área fitossanitária, e tenho contato também, né, e vou desenvolver a papelada aqui. Então, são 2 processos que requerem muita dor de cabeça, né. É simples, mas não é simples. Essa que é a real. É sim porque é realizável, mas desencadeia um esforço extremo, tá bom? Eu estou compartilhando isso com vocês porque eu quero compartilhar meus altos e meus baixos na viagem para o Japão. Não só os louros da glória, mas também, né, coisas do tipo, pô, eu fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então eu acho muito interessante. Eu vou dar um exemplo para vocês. As pessoas que vão lá, eu acho que só eu e o ombreiro, a gente está começando a ser encarado como japoneses dentro daquele quadro. Por quê? Porque a gente está fazendo serviços mais maçantes, digamos assim. O CC mandou a gente tirar 10 tachos de uma região vizinha de Takamatsu, em cima de uma montanha, só que era um sítio, só que era em cima da montanha. Não chegava a ser um Yamadori, né? Eram 10 tachos imensos, grossos. Eu vou deixar um vídeo aqui, ó. É esse daqui, ó.
つもほら、体だけやないか、でかいの。ほら、報酬出てきます。バカ野郎。俺も先祖山賊やけど。Então, esses 10 taxos, né? Taxos, eles foram tirados aí. Olha como as coisas acontecem. Foram 6 pessoas, 6 jovens alunos do Seisei, né, e mais um contratado, que era o Hashimoto, né? E era só japonês, eu era o único brasileiro. Então, assim, a gente fazia em grupos de 3 em cada planta e um descansava. E todo mundo tentando se esforçar ao máximo. Eu notava isso, que eu tenho uma percepção muito sensível. Eu notava isso e quis acompanhar o ritmo deles. Eu achei muito interessante isso. Meu ver, já fiquei chocado que... Eu não tinha reparado isso nem na primeira e na segunda viagem. Mas quando você vai para o Japão, geralmente quando você tá aqui no avião, né, você vai para Dubai ou para qualquer outra coisa, você chega no avião e as pessoas já vão colocando a cadeira para, né, para deitar, para se sentir confortável. No Japão, nas viagens que eu fiz de avião, ninguém faz isso na cadeira, porque eles acham que é um desrespeito, né? Incomoda a pessoa que está atrás. O cara dorme assim, mas ele não faz isso. Para te ver como a sensibilidade para com o outro, como a cidadania é do modelo cultural ali japonês, né? O que eu estou falando sobre isso, sobre a coleta, sobre o trabalho em equipe, é que você vai entender que você vai entrando em elos particulares mais particular, né, da escola, e isso faz você, ele vai lhe dar responsabilidades mais maçantes, porque ele está começando a gostar e confiar em você. Eu acho que quem faz mais isso é o ombreiro e talvez o Gerard, que é amigo dele de infância, né? Tem pessoas que vão lá para fazer um curso basiquinho, bababá, né? A gente está entrando nisso mesmo, a gente está com o nome dele nas costas, você está entendendo? Tanto que ele falou isso para mim, né? Foi um diálogo que eu tive com ele, e foi muito interessante, na verdade, né? A forma que ele explanou, a forma que ele colocou, a forma que ele me viu relacionado a ser um colecionador também, a ser uma pessoa que é um artista, né? Calma, filho. A ser um artista. Então é muito interessante essa evolução notória das coisas. Claro que eu devo isso muito também ao Chicão, ao pessoal aqui, né? Que fez, principalmente o Chicão, né, que fez eu conhecer o Seisei. Não, filho, não tira daí. Fez eu conhecer o Seisei aqui em Minas Gerais, né, a gente ficou uma semana, eu fiquei em cima dele uma semana, fiquei falando com ele, então nada disso seria possível se não fosse, né,
essa chance que eu tive. Eu já conversava um pouco com ele pela internet, mas conversava mais com outros produtores, como o Sensei Kitadani, que para mim é uma pessoa que eu sou muito fã, foi o primeiro que eu falei de lá, né? Mas assim, chegar lá e aprender a parte artística, um molde perfeito artístico de aramação, e também ver os agricultores do bonsai, que você não pode ver isso em Honmushu, que é a ilha principal, que faz toque, faz tudo ali, né? Você não vai ver isso em qualquer local. Então, aí você vai ver a parte de construção, a parte dos alicerces do Japão profundo mesmo, Shikoku, né? Que é a prefeitura de Kagawa ali, que é Takamatsu, né? Tem 2 vilas principais, que são Kinashi, né? E Kokobunji, né? Então, isso é uma realização de um sonho. Isso daqui representa muito para mim. Filho, pode sentar ali, com licença. Mo, chama o filho para ir. Aí, o que acontece é o seguinte. O que acontece é que isso é muito importante, né? Isso aqui é muito importante, né? Eu representar o Brasil na Cocofu também vai ser muito importante. Eu não estou dizendo que eu vou passar logo de começo. Eu vou tentar essa de 2025, né? Apesar que uma coisa muito me pegou, né? Vou colocar para vocês aqui. Uma coisa muito me pegou. O Sensei, eu já tinha ido, né? O Sensei estava em Osaka, eu mandei uma mensagem para ele discutindo assim: como é que eu vou pagar as taxas convenientes, como é que eu vou fazer isso e aquilo, blá blá blá. Mandei para ele no WhatsApp. Aí ele falou, aí ele me respondeu, claro, e no final ele falou assim: tipo assim, a sua planta vai estar na próxima Cocofu. Eu prometo. Isso daí me pegou muito, assim, eu fiquei muito pensativo. Eu falei, cara, parece que esse era um mundo imaginativo, agora começou a se construir. Aí ele foi até um outro cliente dele muito bom, que já participou da Cocofu, já ganhou inclusive tem peças campeãs da Cocofu, e viu para mim um Rankengai, né? Esse aqui, ó. Então esse Rankengai, na verdade, contribui, né, com ia ser a planta que eu ia participar da Cocofu, porque ele falou para mim que no começo, né, quando você vai entrar, as plantas mais dramáticas, né, tem mais chance, porque as mais polidas, muita gente muito fera, no caso, ia colocar as mais polidas, porque tem que ser uma pincelada perfeita, né. Então eu tinha 2 formas de entrar lá, ou de pegar uma planta daqui e levar para lá, né, que é uma logística muito difícil, porque é mais fácil, eu acho, que a gente aceitar aqui uma planta do que os japoneses aceitarem uma planta daqui para lá. Não os bonsaístas, mas a burocracia estatal, digamos assim. Ou eu pego uma planta de lá, compro uma planta lá, deixo lá no CC, como eu fiz, comprei algumas, né, e eu vou ver qual é que eu vou escolher para entrar com o Cocofu, mas apesar que o CC já escolheu para mim, digamos assim. E isso foi maravilhoso. E também o contato com uma das famílias mais antigas de Kinashi, que é a família Kandaka, a qual eu comprei esse Goyomatsu, é maravilhoso. Kandaka tem plantas muito boas. Tem um cara que fez os primeiros enxertos de Takamatsu, isso antes do período Meiji, no período Edo. É esse nome do cara, esse daqui, que eu me esqueci agora, mas é esse nome aqui, ó. Tá, esse cara aí, ele foi o cara que desenvolveu. Ele tem muito a ver com a história da família do Kandaka-san, né? Para quem não sabe, o vídeo do Kandaka é esse aqui, ó. Então, assim, desenvolveu muita coisa. Esse viveiro é muito antigo, é um viveiro velho, é um viveiro que tem muitas plantas antigas, muitas plantas com base que foram enxertadas há 150, 200 anos, em bases muito mais antigas, de 50 a 100 anos, né? Então, existe uma área de plantas velhas ali, e tem uma área de plantas velhas e especiais, que é a área Zuiho, alguma coisa assim, é Zuiho.
que é o mesmo nome do Korematsu, quase o mesmo nome do Korematsu, só que o kanji é diferente, mas a pronúncia é igual, a fonética é igual. Então isso para mim, visitar o Kandaka-san, visitar outros viveiros ali, porque são 60 famílias que fazem bonsai, só que só são 30 viveiros comerciais. Os outros 30 tu tem que ser muito amigo para comprar dos caras, né? É uma coisa espantosa, e eu já tô meio comentado ali, porque eu tenho esse meu jeito excêntrico, digamos assim. Então isso para mim é uma aula maravilhosa, né, que condensa ali os esforços. Todo mundo fala para mim assim, não comenta teus planos futuros. Todo mundo fala isso para mim, eu sempre não consigo. Eu sempre venho aqui com vocês, né? Por mais que algumas de pessoas de vocês que vão ver isso vão estar com uma negatividade pra cima de mim, mas eu acho que isso é importante também. As duas forças juntas para formar o yin yang, né? Um empurrando a outra. Mas tem muita gente que passa positividade, que fica alegre, que vive as coisas através, né? Claro, aqui da minha pessoa. E eu fico muito lisonjeado com isso, né? Por isso que eu quero compartilhar com vocês todo o meu trajeto, as minhas perdas, meus ganhos, né? E eu disponibilizei agora o lance do curso, que eu quero compartilhar com vocês, eu quero fazer mais produtores no Brasil, eu quero fazer mais importação, porque eu acho que a gente vai aprender com essas plantas, né? Eu quero que o bonsai evolua de fato, né? A gente tem ótimas pessoas no Brasil, ótimos profissionais e afins, mas eu acho que a gente tem que se curvar mais, para aprender melhor. Existe até um texto do Mário, né, que descansa em paz, ele fala que o Hidaka ficava falando isso para ele, Mário, no Brasil as pessoas precisam estudar mais para aprender melhor. E eu nunca saí isso da minha cabeça. Tanto que eu me dedico muito em conhecer a história, comprar livros, que eu acho que é muito bom, comprar livros do passado principalmente. Tanto que o Sensei, num diálogo com o Sensei, a gente falando inglês, evidente, eu sei muitos termos técnicos japoneses, isso me ajudou muito no Japão. Quando o Sensei especulava uma coisa, eu já completava, porque eu já tinha estudado aquilo. Então eu já tinha feito meu dever de casa. Era muito mais simples, ficava até espantado já. Esse viveiro que eu falo, sim, é esse desse cara aqui. Então isso era uma coisa muito boa, cara, uma referência muito boa, a qual eu obtive através de uma série de estudos, evidente, né, que fomentaram no meu olhar sobre o bonsai, né. Eu quero compartilhar com vocês algumas imagens, né, sobre a minha viagem. Vou colocar aqui no final do vídeo um pouco do deleite sobre essa viagem, um pouco, né, dessa magnificência que é o sonho de muitas pessoas no Brasil, né, viajar para estudar no Japão. É preciso viajar para ser bom? Não. É preciso tu estudar e se dedicar para ser bom. Viajar é um detalhe que vai te colocar num próximo estágio. Tanto que quando eu me lembro que quando o Sensei perguntou para mim a primeira vez, estava amando uma planta do Chicão. Aí estava o Samurai, que é o meu amigo, muito gente boa, e o Chicão atrás de mim, e o Sensei me perguntou, com quem tu aprendeu a aramar, né? Aí eu disse, eu aprendi sozinho, meio que do it yourself, né? Eu fiz eu mesmo, assim, eu estudei eu mesmo, digamos assim. E aí ele olhou, ele falou, boa aramação, né? Tipo, e eu já tava caprichando ali, eu sei que às vezes aqui eu vou aramar, dependendo do estágio, ela não é mais rápido, não tem coisa de capricho todo. Lá eu também não estava tendo muito cuidado, né? Tem algumas plantas lá que a longo prazo a gente arama de alumínio mesmo. E algumas plantas a gente vai aramar de cobre, né? Tudo mais. Tava mostrando o serviço de fato. Ele me ensinou vários âncoras, né? Para fazer âncora mesmo, me ensinou ancoragem, né? Me ensinou como as coligações que devem ser feitas nas plantas que vão para eventos e as coligações que não devem ser feitas, o que tu não pode cruzar na casca, né? Então tudo isso, né? Conectividades soltas, cegas, né? Você usa só um arame, você não precisa usar dois, né, em V para fazer ali uma base de força. Então só com pêndulo você consegue. Então tudo isso foi muito enriquecedor para mim, né? E isso vai ser cada vez mais, eu espero, né? Eu tive uma baixa agora, né, relacionada às minhas plantas, perdi uma grana e tudo mais, né? Mas espero conseguir cumprir tudo que eu tenho que cumprir no final desse ano e no começo do ano que vem, né, nos eventos japoneses, tá bom? Eu vou representar o Brasil, vou levar a bandeirinha lá do Brasil, assim, eu sei que é meio cafona isso, mas na verdade já tá aqui, Japão, Brasil, né? Espero representar bem, vou com tudo para cima. Eu sei que eu sou uma pessoa difícil, né, às vezes, mas eu sou uma pessoa que tem que entregar uma sinceridade, né?
que eu acho que às vezes o pessoal é muito, às vezes o pessoal é muito lisonjeiro na tua frente e fala muito mal nas tuas costas. Eu prefiro que a pessoa fale o que tem que falar na minha frente, me critique com as críticas que ele acha pertinente para me analisar se é uma crítica boa ou ruim. E assim a gente evolui, né? Se todo mundo passar a mão nas costas, a gente não vai evoluir, né? Então, por isso que eu meio que desafio um meio mundo do bonsai, né? Porque eu quero de fato que a gente evolua. Eu quero que tenha uma competição saudável, né? Uma competição saudável entre a gente, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu tô aqui com um lindo Santen Tokokazari, né? Que é o arranjo do Tokonoma, o meu Tokonoma moderno, né? Que tem uma linda planta ali. Esse é um Goyomatsu Miyajima, feito com uma técnica que é muito lenta, que é você faz todo o Mikimoyo, que é a linha de tronco de uma espécie, depois você vai colocando os galhos de outra espécie. Isso é muito dificultoso, demora muito, né? Essa planta tem de 250 a 300 anos, né? É basicamente isso. E ela está num vaso que não é o vaso ainda definitivo, porque o outro vaso eu perdi. Esse é um vaso simples, mas ela vem com vaso, ela vai para um vaso japonês, ou um vaso chinês antigo, né? E um pergaminho antigo não, um pergaminho dos anos 70, né? Que quer dizer o seguinte: na primavera nós temos as flores, no verão temos as cigarras, né? No outono nós temos a lua e no inverno nós temos a neve, né? E claro, né, um samurai representando a grandeza e a força do povo japonês, né? Que também retrata um pouco da força nossa, né, no bonsai do povo brasileiro, né? Então a gente tomemos isso como um referencial para nos fazermos, né, melhor enquanto pessoas, dentro de um limite, né? Porque a palavra, para quem não sabe, a palavra samurai quer dizer servir, né? Então você tem que estar a serviço de algo grandioso, né? Deixa às vezes a gente confunde os nossos egos, não que o ego seja uma coisa ruim, mas existe ego ruim e ego bom, porque as pessoas acham que o ego é ruim, sempre é ruim, não. Porque se você não tiver a capacidade, né, de insistir, falar assim, às vezes eu tenho que insistir nisso, que eu acho que é uma boa, você não teria técnicas como o Mekiri, que o Saishi Suzuki, todo mundo riu dele, ele foi a fundo e falou, não, eu vou ter que insistir nisso. Ou técnica, quase todas as técnicas criadas pelo homem, né, e isso não iria acontecer, né, como a gente vê histórias do Tesla, que foi tão negligenciado por ideias que eram absurdas na época, mas depois provou-se que ele estava certo, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado e boa Páscoa, né? Apesar que eu acho que eu vou hoje é domingo, eu tô gravando, mas apesar que eu vou distribuir esse vídeo amanhã, tá bom? Valeu!